Que visão estratégica, que visão geopolítica, que senso de responsabilidade sobre o patrimônio nacional. Mas é preciso lembrar que hoje já quase 30% da área do pré-sal foi leiloada. O fato é que, nas últimas anos, só 3 novas regiões estão se afirmando como regiões promissoras em petróleo. Aqui, o Brasil, a Ásia Central, principalmente o Cazaquistão, e na África, tendo como expoentes lá a Nigéria, Angola, Moçambique e outros países, especialmente o Sudão do Sul, onde grande parte do conflito se devia à disputa entre China e empresas americanas pela hegemonia no acesso ao petróleo. E no sistema capitalista existem 2 formas assim de operar. No sistema mais concorrencial, os lucros são apenas médios. Eles derivam, evidentemente, da apropriação da mais-valia. Mas há situações naturais ou de propriedade onde o lucro é muito maior do que o lucro médio. Há um superlucro, há uma renda diferencial, uma renda absoluta que resulta das condições extremamente favoráveis que a natureza, em algumas situações, propicia, onde a alocação de trabalho socialmente organizado tem um retorno extremamente maior em termos de valor. São as rendas absolutas e diferenciais, por exemplo, do petróleo, onde nós, na Arábia Saudita, produzimos com um custo de trabalho morto e vivo da ordem de $1 por barril, produzimos um barril que hoje no mercado tem um preço de $100 ou mais. O atual consumo de petróleo no mundo se situa da ordem de quase 90 milhões de barris por dia, que dá uns 30 bilhões de barris por ano, com excedente variando de 80 a $100 por barril. Isto gera um excedente econômico anual da ordem de 2,4 a 3 trilhões de dólares, num PIB da ordem de 65 trilhões de dólares. E este excedente econômico é que permite acelerar extraordinariamente a taxa de acumulação capitalista, por isso que ele é disputado hoje na esfera de quem produz, controla a produção do petróleo. Nesse sentido, a manutenção do excedente econômico exige o exercício da soberania nacional sobre o recurso para controlar seu ritmo de produção e manter o seu valor. Por mais que China e Estados Unidos possam ter interesses divergentes, eles convergem num ponto. Ambos estão buscando quebrar a espinha dorsal da OPEP e buscar que os preços do petróleo caiam. E para isso é uma estratégia muito claramente estruturada neste documento oficial, Blueprint for a Secure Energy Future, emitido pelo governo Obama, mas construído por todos os governos americanos, republicanos e democratas anteriores, muito semelhante da política do Bush, que tem uns 7 pontos nesse documento. O primeiro é intensificar a produção do petróleo e gás não convencional nos Estados Unidos, chamado Shale Oil, Shale Gas. Segundo, fazer uma Global Shale Initiative, iniciativa global em favor do shale, para que todos os países que detenham recursos, como é o caso da China, que tem mais que os Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, na Europa, Polônia e Inglaterra, todos intensifiquem a produção de gás e petróleo não convencional, que se intensifique a produção de biocombustíveis, que se busque técnicas de eficiência energética e buscar parcerias estratégicas entre Estados Unidos e o México para desenvolver o petróleo do Golfo Mexicano. E nesse documento aqui também consta, a Casa Branca anuncia que na sua visita ao Brasil em março de 2011, presidentes Obama e Rousseff teriam concordado em estabelecer uma parceria estratégica para desenvolver os vastos recursos do pré-sal em benefício de ambos os países. Causa perplexidade saber que a presidente da República tenha, de fato, concordado em fazer um acordo desse tipo. Aonde está a geopolítica? Aonde está a compreensão do grande conflito mundial em torno desse recurso fundamental para o sistema de produção e para a intensificação da produtividade do trabalho? E aonde está a lógica de buscar o desenvolvimento desse recurso em benefício de uma construção autônoma, independente de um novo país em novas bases? Essa que causa perplexidade. Só que o Brasil, aparentemente, no documento da Casa Branca, está aliado
ao seu oponente estratégico nesse campo. Então, isso explica em parte, dado o acordo de desenvolver com o Brasil pré-sal e desenvolver bioenergia com o Brasil e os Estados Unidos disseminando isso no mundo dentro da mesma estratégia, dá margem a Obama saber se seus parceiros estratégicos estão cumprindo a estratégia e saber do âmago. E talvez espionar também Petrobras e o governo para saber onde estão os pontos mais vulneráveis, capazes de serem os pontos de entrada para consolidar essa estratégia combinada. Então eu vejo essa espionagem escandalosa desse jeito. Fizeram o leilão em 2007. Tudo isso, se no programa de governo de 2002 estava que os leilões seriam cancelados. Veja a metamorfose que acometeu, ou a revelação que progressivamente o governo teve. Revelou seu âmago. Eu não sei se houve metamorfose, uma revelação apenas do verdadeiro caráter das lideranças desta Frente Brasil Popular. Depois de 2007, depois de muita pressão, retiraram-se os 42 blocos no entorno do campo de Tupi. Mas se fez o leilão, inclusive tendo extraído equipes técnicas da Petrobras, uma empresa formada apenas 5 meses antes, em julho de 2007, arrematou blocos por R$1,5 bilhão, que é algo inédito no mundo. Nenhuma empresa, tendo existência tão curta, teria condições de fazer os estudos geológicos. Depois o próprio dono dela ficou revelando que ele agora tinha a equipe que descobriu o pré-sal, o que é verdade. A OGX contratou um núcleo importante dos geólogos e geofísicos da Petrobras. O governo nada fez. Só para revelar, acabou comprando petróleo, blocos na área da franja do pré-sal, encontrou o petróleo, certificou, não conseguiu produzi-lo, produzindo um grande fiasco econômico-financeiro com a patrocínio de órgãos do governo e da presidência da República, que subiu a bordo da plataforma, que agora fracassou, vestido com o macacão da OGX, coisa que nenhum presidente da República antes fez. Mas é preciso lembrar que hoje já quase 30% da área do pré-sal foi leiloada nas concessões que foram em maior número e quantidade de área no governo Lula do que no governo Fernando Henrique, que criou um modelo de concessões. Colocar em leilão áreas já descobertas, nenhum país do mundo faz isso. Mais ainda, sem confirmar sua dimensão. Eu mencionei antes que para dimensionar o campo de Tupi foram feitos no mínimo 2 postos exploratórios e alguns testes. Isso precisaria ser feito também para Libra, se houvesse a decisão de produzir Libra. E eu acho equívoco tanto produzir Libra agora e muito mais produzir mediante um leilão. E um leilão onde não se dimensionou o número de barris. Libra tem que ser cancelado porque isto é a cabeça de ponte pelo qual a invasão da estratégia do império vai tomar conta do país e aprofundar seus tentáculos aqui. Depois de Libra virão os outros. E o papel de subalternidade estratégica do país estará consolidado como padrão de conduta em detrimento do interesse público. É possível trabalhar assim. Quem fala que não tem dinheiro é mentira. Nenhuma empresa tem dinheiro para financiar as 20 plataformas do campo de Libra. Tudo virado do sistema financeiro. E a garantia é o petróleo que derave lá. Eu não sei se é de ignorância, ingenuidade, incapacidade, falta de responsabilidade para compreender o grande embate geopolítico em torno do papel do petróleo, pelo papel que ele teve no século e que ele ainda tem hoje, dos conflitos, para o governo estar agindo dessa maneira. É assustador, causa perplexidade. Que visão estratégica, que visão geopolítica, que senso de responsabilidade sobre o patrimônio nacional que pertence às gerações futuras. Porque este petróleo, como expliquei há pouco, tem uma história natural de mais de 130 milhões de anos. Mas ele é fruto de uma história social de pouco mais de 60 anos, de quando o povo foi à rua, na década de 40 e 60, clamando que o petróleo é nosso, quando só havia esperança. E fez o governo parir a Petrobras. Então, nesse sentido, a Petrobras é filha do povo na rua.
A tragédia brasileira é que não há planejamento de nada. O governo virou gestor do dia a dia e o acerto dos negócios. Qual é o nosso plano para a educação, para a saúde, para a reforma urbana? Cadê a reforma agrária que foi jogada no lixo e está sendo desmoralizada por esse governo e ainda é necessária? Ora, é possível montar um plano nacional, uma orçamentação de um plano de desenvolvimento econômico e social para transformar esse país. Não adianta ficar levantando o índice de que melhorou um pouquinho o salário, a renda, a distribuição, que saiu da miséria. Basta olhar na volta, não se cegar pelas estatísticas. Olhemos para nossas favelas, para o nosso transporte coletivo urbano miserável a que se impõe a população. Muitos deles passam 3, 4 horas por dia da sua jornada de trabalho estendida em transporte precário. Basta olhar à nossa volta, o saneamento que não existe, a educação que é precária. Tudo isso podia ser recriado a partir de um plano nacional financiado com os recursos do pré-sal e também, parcialmente em escala menor, com as usinas hidrelétricas já amortizadas. Eu não sei o que é neodesenvolvimentismo, porque é neo-subdesenvolvimentismo. Que o que este governo mantém é o subdesenvolvimento. A relação que ele estabeleceu com o petróleo, com a energia elétrica, com os recursos naturais primários, todos eles, com os recursos, a agricultura, com a indústria, mostra que ele está, em nome de manter o status quo, de fazer os acertos, mantendo a rédea em cima do subdesenvolvimento, mantendo e reforçando a relação de dependência do país em relação aos países centrais do capitalismo. É isso que está acontecendo aqui, claramente. Há que romper com isso, e a forma de romper isso é ter um plano nacional de desenvolvimento econômico e social, e construir, mediante parceiros internacionais em igualdade de condições, essa construção, e é possível. A grande alavanca para isso é o petróleo, o pré-sal, mas de outra estratégia, aquela que nós estamos propondo.